Boa noite. Vamos começar nossa transmissão pelo perfil no Instagram do Centro Espírita Nosso Lar, em Teresina, Piauí. O meu nome é Davi Menezes. Eu trabalho no Centro Espírita Allan Kardec, em Floriano, Piauí. Agradeço muito ao convite de ter a oportunidade para participar como palestrante nesse encontro aqui hoje com os amigos do Grupo Espírita Nosso Lar de Teresina. E quero iniciar também agradecendo a nossa amiga Kate, que está conosco fazendo a tradução simultânea para a linguagem de sinais. E eu fiquei muito feliz de saber que o Centro Espírita Nosso Lar tem essa acessibilidade, né? É uma medida muito interessante, que seria muito bom se tivéssemos pessoas qualificadas para fazer essa mesma atividade nos outros centros espíritas. Eu vou procurar falar, diminuir um pouco a velocidade da minha fala, para poder tornar essa acessibilidade mais tranquila. E quero também parabenizar o Grupo Espírita Mãos Amigas, que é integrado, do qual a nossa amiga Kate faz parte, e dizer que o nosso tema de hoje é sobre doutrina das penas eternas, e se encontra no capítulo 6 do livro Céu e Inferno, que neste ano, neste mês de agosto, está completando 155 anos de sua publicação. E é uma das obras básicas de Allan Kardec, a qual todos nós devemos ter acesso e procurar aprofundar nossos estudos para consolidar um conhecimento bem fundamentado do Espiritismo. Antes de iniciar propriamente a palestra, vamos ler uma mensagem para harmonizar o ambiente, nossa mente também, e depois fazermos nossa prece inicial. Escolhi uma mensagem de Emmanuel, que diz sobre o suprimento. Crê, trabalha e não temas. Deus te apoia e te guarda. Tentações a vencer, Deus te dá resistência. Mais trabalho na vida, Deus te acrescenta a força. Nos problemas difíceis, Deus te iluminará. Se deseja servir, Deus te concede os meios. Por mais lutas à frente, segue e confia em Deus. Emmanuel, Médium Chico Xavier, livro Centelhas. Feita essa leitura inicial, vamos passar para a nossa prece, convidando a todos para que possam, os que desejarem, fechar os olhos para a melhor sintonia. Senhor Deus, Senhor Jesus, nessa noite queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos mais esse dia habitando este planeta maravilhoso em que estamos. Te pedimos, Senhor, que abençoe a todo esse orbe que nos acolhe com muito amor, para que possamos superar da melhor maneira possível essa etapa tão difícil pelo qual estamos passando. Te rogamos também, Senhor, pelos irmãos que desencarnaram através dessa doença e dos familiares que ficaram a sentir a dor da saudade. Que o Senhor conforte a todos e aumente a certeza do reencontro em breve na vida eterna, que é a nossa verdadeira vida, a vida espiritual. Que a tua paz e o teu amor fiquem conosco nessa noite, nos iluminando, abençoando e protegendo, hoje e sempre. Assim seja. Então, meus amigos, o nosso tema de hoje, como foi já anunciado, é Doutrina das Penas Eternas. O texto base que nós temos a respeito se encontra, como já falei, no capítulo 6 do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. É muito curioso quando nós paramos para pensar acerca da crença na possibilidade de vivermos eternamente em contemplação, em adoração,
no mundo superior, também chamado de céu. De outro lado, é muito impressionante também a imagem de pensarmos que poderíamos ficar eternamente no pranto e ranger de dentes, no fogo eterno, sem possibilidade de remissão. Estas imagens foram criadas há milhares de anos para uma humanidade ainda muito atrasada, que não tinha a capacidade de compreender um Deus de amor, um Deus essencialmente moral. Imaginemos um esforço mental. As pessoas que viveram há 8, 10 mil anos atrás, né, que viveram 10 mil anos atrás, num ambiente hostil, com dificuldades para obter alimentos, com dificuldades para lidar com as intempéries da natureza, tendo que lidar com disputa com animais. Com certeza eram pessoas que tinham força física muito maior do que a nossa e, consequentemente, devido às dificuldades que tinham que superar, eram muito mais apegados à sobrevivência do que à elevação moral e espiritual. E nas tribos em que habitavam, certamente os líderes eram aqueles mais fortes, mais capazes de caçar e de proteger o grupo. E, em consequência, as divindades que adoravam necessitavam ter essas características também. Características de força, de capacidade de domínio e de subjugação. E essa imagem era tão dispersa para eles que não se conseguia vislumbrar uma única divindade. Para cada tipo de fenômeno, para cada tipo de necessidade, criavam-se deuses para se adorar. E aí veio a grande dificuldade para Moisés e, consequentemente, o mérito da sua missão, que foi a de criar em torno da humanidade a convicção da existência de um Deus único. Por isso nós dizemos que com Moisés veio a primeira revelação, a revelação desse Deus que é um só e que a tudo rege. Então, naquele momento da etapa evolutiva, seria impossível para Moisés querer falar de um Deus de amor, que este Deus de amor não seria capaz de reunir em torno dele a crença das pessoas da época, que não seriam capazes de compreender a beleza e grandiosidade desse sentimento. Então, passados cerca de 2 mil anos após Moisés, a humanidade já havia evoluído bastante, muito já havia aprendido com os seus antecedentes e com a observação dos fenômenos, até que Jesus veio ao nosso planeta, depois de passar mais de 500 anos enviando muitos espíritos evoluídos para prepararem esse ambiente. E é por isso que nós observamos que nos 500 anos antes de Jesus, muitos espíritos luminosos encarnaram na Terra e proporcionaram grandes mudanças de paradigmas para todos nós. E aí vemos Sócrates, Aristóteles, Platão, né, Buda, muitos outros que vieram mais ou menos por esse período para poder preparar o ambiente. Quando a humanidade já estava com seus ânimos mais ou menos arrefecidos, estava preparada para a chegada de Jesus, ainda que não da maneira totalmente desejável, porque, se formos pensar assim, até hoje não estamos totalmente preparados para seguir Jesus ainda. Contudo, naquela época já foi possível Jesus lançar as primeiras sementes, como o grande semeador que era e o maior de todos os pedagogos que já passaram pelo nosso planeta. E Jesus veio com essa tranquilidade da certeza de que era o momento de dar a sua contribuição material aqui na Terra, materialmente falando, encarnado entre nós. E com o seu exemplo,
arrastar para o seu caminho, inicialmente dezenas de pessoas e depois chegar a milhões, talvez bilhões de pessoas que buscam seguir o seu caminho, embora nem todos com tanta disposição, mas que já creem na correção dos seus ensinamentos. E Jesus veio para nos dar um segundo passo nessa evolução teológica e moral. Porque enquanto Moisés anunciou a existência de um Deus único, Jesus veio nos falar que, além de único, ele era um Deus de amor. E aí passou a fundamentar todo o seu ensinamento com base nisso e, acima de tudo, a sua vivência entre nós. E daí muitos se perguntam, se Jesus é o nosso modelo e guia da humanidade, se ele é o caminho, a verdade e a vida, por que então ele não desfez logo claramente essa crença que já vem há milhares de anos na possibilidade de penas eternas? Assim como Moisés não podia revelar no momento em que veio que Deus era um Deus de amor, Jesus não encontrou um terreno propício para dar mais esse passo e esclarecer que o nosso sofrimento no mundo espiritual, as penas que sofremos, não é... Davi, Oi. não tá dando para ouvir. Não está me ouvindo? Agora consegui. Mas tá tendo uma interferência. Começou agora a interferência? Não, mas agora tá pior. Eu vou desligar a televisão aqui atrás, ver se melhora. Ok. Bom, melhorou alguma coisa? Melhorou. Tá. Então, já que está ouvindo bem agora, Tô ouvindo bem. Muito obrigada. vamos prosseguir então, como eu estava falando, que Jesus não pôde anunciar naquele momento que esse sofrimento que passamos no mundo espiritual não é um sofrimento eterno. É um sofrimento momentâneo, maior ou menor, conforme as nossas necessidades. E então se pergunta, por que Jesus não disse logo isso claramente? Ele não disse isso porque as pessoas da época ainda precisavam daquela imagem forte para colocar freio aos seus instintos mais primitivos. Porque se acreditassem que haveria a possibilidade de passar apenas um pequeno tempo sofrendo e depois recomeçarem, isso não seria suficiente para acalmar os ânimos mais exaltados. Então, Jesus, naquele momento, ainda deixou esse freio para os homens que eram pouco adiantados moral e intelectualmente. Contudo, se formos observar os ensinamentos de Jesus, ele a todo instante nos revelou um Deus de amor, um Deus misericordioso e compassivo. Ele próprio, Jesus, sempre teve essa atitude. Foi assim com Maria Madalena, foi assim com muitos outros que se aproximaram dele, com muitos erros a repararem, e sempre encontraram uma palavra amiga e uma palavra de conforto na presença do Mestre para que pudessem seguir a sua vida adiante. Ocorre que Jesus, como já falei, é o maior pedagogo que já passou pela humanidade. E ele tem pleno conhecimento de que as verdades têm que ser fornecidas gradualmente para que as pessoas não se ofusquem com a luz dessa verdade. Eu costumo dizer para meus filhos que em alguns momentos precisamos omitir um pouco a verdade para torná-la compreensível. E até comparo na escola, por exemplo, quando se começa a estudar e que se aprende os algarismos de 0 a 9, de 0 a 10, não quer dizer que a professora esteja mentindo por não revelar
o conjunto dos números naturais, os conjuntos dos números inteiros, dos números fracionários, dos números reais. Apenas ela está adequando a pedagogia do momento para a compreensão daquele público que está ao seu alcance. E aos poucos, à medida que os anos vão se sucedendo na vida escolar, novas informações vão sendo acrescentadas, novos conjuntos numéricos vão sendo revelados. E o mesmo ocorre na história da humanidade. Moisés nos mostrou um Deus único. Jesus nos mostrou um Deus de amor, compassivo, piedoso e compreensivo. E no que ele não pôde revelar no momento, consta lá em João, capítulo 14, versículo 16, o anúncio do envio do Consolador. Porque Jesus tinha plena consciência de que não seríamos capazes de compreender tudo o que ele tinha para dizer. Até por isso ele ensinava por parábolas, que são ensinamentos eternos, e que quanto mais nós evoluímos, mais nós tiramos lições desses ensinamentos. E vemos com outros olhos e compreendemos mais esclarecimentos que não percebíamos antes. E essas figuras do fogo eterno, do ranger de dentes, eram apenas símbolos fortes para despertarem as pessoas para o desejo de mudança. Contudo, atualmente, essa crença ela não tem mais razão de ser. Já estamos em uma época em que somos capazes de entender que o castigo tem que ser proporcional à culpa e que ele deve durar apenas enquanto a pessoa não se arrepende verdadeiramente do erro que praticou. Nós encontramos esse princípio até nas leis humanas. E se nós, seres humanos, somos capazes de permitir uma progressão de regime, um livramento condicional, uma possibilidade de suspender o cumprimento da pena, uma possibilidade, um termo que as pessoas, por mais que não trabalhem com direito, estão acostumadas a ouvir na televisão, de fazer uma delação premiada. E aí tudo isso são benefícios que a lei humana concede. A lei de Deus também é cheia de benefícios, muito mais do que a humana. E também nós vemos lá na passagem no livro de Pedro, na Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, quando ele fala que o amor cobre a multidão de pecados. Todos nós trazemos conosco esse passado tenebroso da multidão de pecados que produzimos, da multidão de erros em que incorremos no passado e que continuamos a praticar até hoje. Humberto Campos, através da terapia de Chico Xavier, relata um conto muito interessante em que fala a respeito de um espírita que desencarnou e chegou ao mundo espiritual, como a gente vai falar lá na linguagem popular, crente e abafando de que seria muito bem recebido lá, por ter passado anos e anos pregando a doutrina espírita. E ao chegar lá, não estava tão bem assim como imaginava, e precisou ser assistido no mundo espiritual. E ao se deparar nesta situação, ele começou a perguntar ao orientador espiritual a razão de ele se encontrar numa situação tão difícil, mesmo tendo devotado vários anos da sua vida a disseminar a doutrina espírita. E o orientador, então, trouxe alguns apontamentos que tinha registrado com o histórico de conduta desse cidadão, a ficha corrida dele no mundo espiritual. E então passou a mostrar o tanto de tempo que ele perdeu, o tanto de energia emocional que ele dispersou de maneira desnecessária, com ódios, guardando rancores, sem capacidade de perdoar, omitindo-se diante do sofrimento dos outros. E aí, além disso, ele passou a ler a quantidade de horas
que ele dedicou a dar palestras, a quantidade de passes que ele recebeu, a quantidade de páginas espíritas que ele leu, no sentido de mostrar que mesmo com todo esse conhecimento, ele ainda havia mudado muito pouco. E quando encerrou a leitura dessa parte do relatório, dessa ficha corrida, digamos assim, ele falou para o orientador falou para o espírito, né? Dizendo: esta parte é apenas a parte correspondente à fase da sua vida em que você já era espírita. Se você quiser, eu posso pegar as anotações do período anterior. E nesse momento ele se deu por satisfeito, porque se depois que se tornou espírita e que ele se preocupava em se transformar moralmente, ainda cometeu tantos erros, no seu passado, ainda naquela existência, muito mais débitos ele teria. Nós também passamos por essa mesma situação. É como o Divaldo Franco gosta de falar. Esta nossa existência é a nossa melhor versão. E daí nós tiramos o nosso passado, né? Se ainda hoje a gente tem dificuldade de perdoar, dificuldade de compreender, dificuldade de silenciar diante de uma fofoca, de parar o dedo diante de uma possível fake news para não passar para frente através das redes sociais, quem dirá na vida anterior? Então, quando nós nos acharmos muito coitadinhos, muito dignos de pena, pensemos nisso. Será se realmente somos tão bonzinhos assim e tão inocentes diante das dificuldades que enfrentamos? Na verdade, o que eu tenho para dizer é que, com certeza, nós estamos pagando parceladamente os nossos débitos passados. Porque se Deus fosse nos cobrar tudo de uma vez, não teremos força para carregar tanto fardo nas nossas costas. E um dos fundamentos que se utiliza para tentar defender essa doutrina das penas eternas, aqueles que nela acreditam, é dizer que, ora, se as penas têm que ser proporcionais aos erros, quando nós praticamos um erro diante de Deus, este é um erro eterno, porque estamos errando diante do infinito, que é Deus. E se estamos errando diante do infinito, merecemos uma pena infinita também. Este fundamento ele é refutado por Allan Kardec de maneira muito bem fundamentada no livro Céu e Inferno. E Kardec diz que Deus é um ser infinitamente bom. Consequentemente, ele não pode ser vingativo. Porque se ele é bom, ele tem a capacidade de perdoar. E quando eu estava lendo essa passagem, eu imaginei que alguns críticos poderiam dizer o seguinte: ah, mas Kardec está imaginando que Deus é infinitamente bom. Por que ele não poderia imaginar que Deus é infinitamente ruim? Ora, se Deus fosse infinitamente ruim, nós teríamos um universo totalmente desarmonizado. O equilíbrio que percebemos na natureza, o amor que existe dentro de nós e entre muitas pessoas que habitam conosco esse planeta, é incapaz de se conciliar com com aquelas pessoas que acreditam em um Deus vingativo. Acho que estamos com um problema no sinal da nossa intérprete aí. Guardar um pouquinho. Está congelando para você? Está travando um pouquinho. Começou agora. Não sei se está acontecendo com os colegas que estão acompanhando, mas aqui começou agora. Alguém pode informar se está bem aí a transmissão de Libras? Para mim começou a congelar um pouquinho. A imagem da Kate tá boa para vocês? Sim? Ótimo. Vamos prosseguir.
Bem, essa imagem da Kate. Não, a minha imagem tá boa. Eu quero saber da nossa. A da Kate tá ruim. Eu vou sair e eu volto. Tá, vou te aguardar. Vou sair e eu volto. Tá bom, vou te aguardar. Vamos aguardar um pouquinho a Kate, pessoal, porque é um trabalho maravilhoso que ela está fazendo de Libras para poder tornar a nossa palestra mais acessível. Pedir só um pouquinho da paciência de vocês, um minutinho. Ela já está voltando. Vamos ver aqui, torcer para dar certo. Já autorizei a entrada, vamos ver. Ótimo, tá, Será que tá melhor? tá boa agora. Vamos continuar, graças a Deus. Muito bem. Então, como eu estava falando, Deus, ele permitiu que chegasse ao nosso conhecimento a lição do perdão, o ensinamento do perdão que nos foi dado por Jesus. E esta noção do perdão é algo tão forte na nossa compreensão que seria incapaz de se conciliar com a lei de Deus. Porque percebemos, se já tivemos a oportunidade de fazer essa experiência, o tanto que é difícil carregar um sentimento ruim para alguém. De outro lado, quando perdoamos, temos aquela sensação de alívio e de libertação. E assim percebemos facilmente qual dos dois sentimentos está em sintonia com Deus. E se o perdão nos liberta, se o perdão liberta quem é perdoado, muito mais libertação traz para aquele que perdoa, né? Além disso, é importante destacar que muitas faltas, muitos vícios, muitos erros, eles são apenas passageiros e são capazes de ser corrigidos ou de serem reparados, especialmente pelo amor, como ensina Pedro na sua epístola, a que já me referi. E se nós podemos reparar esse erro, por que então deveríamos continuar a pagar por este erro? Sempre gosto de comparar com a vida do escolar, né? A vida infantil na escola. Às vezes as crianças têm dificuldade de se adaptar a uma rotina de estudos. E nos primeiros anos terminam sendo mais relapsas. E em algum ano deixa de estudar, não faz bem as atividades e vai reprovada por não obter êxito nas avaliações. No ano seguinte, contudo, ela vendo o sofrimento que está passando, por conta dos coleguinhas que mudaram de série, ele ficou para trás, os castigos que teve que enfrentar durante o período de descanso, porque os pais castigaram para disciplinar e mostrar que todos os erros trazem consequências. Então essa criança vai e se arrepende do que fez e volta diferente, decide estudar, decide se dedicar e se transforma na escola. E aí, no ano seguinte, ele consegue a aprovação e continua naturalmente a sua vida escolar. Já pensou se não fosse assim? O menino que foi um mau aluno em um ano, por mais que ele se arrependesse, iria ficar a vida inteira reprovado, repetindo incessantemente aquela série. Totalmente injusto. Todos nós somos capazes de compreender isso. E muito pior seria se Deus não nos permitisse redimir nossos erros. O segundo fundamento sobre a doutrina das penas eternas é a seguinte: dizem que se os bons recebem uma recompensa eterna, os maus deveriam receber uma punição eterna. Mas Deus sempre coloca a oportunidade de nós nos redimirmos através da prática do amor, da prática da caridade. E os castigos, embora não sejam eternos, eles trazem aquele sofrimento. No livro Está em Inferno, que é um livro maravilhoso,
todos nós devemos ler. Tem alguns capítulos adiante da sua leitura, que na segunda parte, que é separada por tipo de comunicações. Nós encontraremos, por exemplo, mensagem de espíritos felizes, de espíritos em condições medianas, de sofredores, de suicidas, de criminosos arrependidos e muitos outros tipos de comunicações. Quando chegamos a essa parte dos criminosos arrependidos, nós encontramos uma comunicação em que um deles relata o seguinte, que a sensação que ele tem é que o sofrimento dele é eterno, porque ele não consegue vislumbrar o fim daquele sofrimento. Eu fico imaginando para essas crianças que estão passando hoje, por esse período de isolamento social, de quarentena, o quanto que para elas é difícil lidar com isso e imaginar que talvez tivessem que passar por isso eternamente. Para elas que têm poucos anos de vida, 6 meses, 8 meses, 1 ano nessa situação, é uma coisa que parece eterna. Não se consegue ver um fim para esse sofrimento. Então, enquanto estamos nessa espiral envolvida pela dor, imaginamos que o sofrimento é eterno. Contudo, sabemos que isto não ocorre. E muitos outros espíritos vêm relatar o que passaram em termos de dificuldades, mas que mais cedo ou mais tarde acabaram por ter a oportunidade de se redimir. É um livro clássico da doutrina espírita sobre isso, é o livro Nosso Lar, em que André Luiz relata os seus primeiros anos no mundo espiritual, em que passou por muitas dificuldades em regiões chamadas umbralinas, regiões inferiores no mundo espiritual, até que pudesse realmente se arrepender dos seus erros, quebrar um pouco do seu orgulho, lembrar das orações, voltar-se para Deus e encontrar a possibilidade de reparação. Porque Deus não quer, não espera de nós nenhuma adulação, nenhuma bajulação. Quando nós necessitamos fazer orações para entrar em sintonia com Deus, não é Deus que precisa disso. Somos nós que necessitamos entrar em sintonia com essa vibração maravilhosa que vem de Deus. E só através dela encontraremos a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira alegria. É importante também lembrar a questão da impossibilidade material de existirem penas eternas. Isso porque, se pararmos para observar, a humanidade vem evoluindo. Vamos nos comparar com os espíritos que viveram lá na época das cavernas. Será que estes espíritos tiveram as mesmas oportunidades que estamos tendo hoje de entrar em sintonia com Deus, de buscar a melhoria interior, de buscar servir ao próximo? É claro que não. Hoje em dia, já temos milhares de fontes de informação que nos levam a buscar Deus. Diversas correntes religiosas e filosóficas que nos mostram caminhos variados e que têm o mesmo destino, que é essa iluminação. Por isso que é importante a diversidade de credos, a diversidade de religiões, porque cada um é tocado de uma forma. Para mim, o Espiritismo me basta plenamente. Sou plenamente satisfeito com o que a doutrina espírita me proporciona. Mas há aqueles que não são. Há aqueles que acreditam em princípios espíritas, mas que necessitam ainda confessar-se com o padre, porque sentem falta dessa conversa. Há aqueles que necessitam ter as imagens dos santos nas suas casas para fazer orações, promessas e devoções. Há aqueles também que precisam do terço para rezar. Mas nada disso é demérito de ninguém. Cada um se liga a Deus da maneira que acha conveniente. Certa vez, Divaldo Franco convidou a famosa cantora, né, de antigamente, Clara Nunes,
para visitar o centro espírita dele. Ele, baiano, ela também, se conheceram, fizeram certa amizade lá na Bahia. E então ele a convidou. Só que Clara Nunes era de origem umbandista. E então, mas em consideração ao Divaldo, ela foi assistir a algumas palestras dele no centro espírita que ele frequentava à época. E então, depois de algumas poucas palestras, ela chegou para o Divaldo e disse: olha, Divaldo, eu admiro muito o seu trabalho, acho muito bonito o que você diz, mas eu sinto muita falta das danças do meu terreiro, das cantorias, dos tambores. E Divaldo disse: pois não tem nenhum problema, prima. Se você se sente feliz lá, fique em paz. Atitude semelhante teve Chico Xavier, quando uma senhora veio para ele e disse: Chico, eu gosto muito do espiritismo. Eu acredito muito em tudo que você fala. Eu acho muito linda essas mensagens que você escreve. Mas eu necessito rezar para os meus santos. E Chico disse: não tem nenhum problema, minha irmã. Você pode rezar para os seus santos. Todos eles têm um bom exemplo para nos ensinar. Então, o que importa é a nossa prática. A religião que nós escolhemos é um caminho que nos fortalece para seguir diante da dificuldade que surge. Se nós estivéssemos no meio de uma floresta, com muita sede, e soubéssemos que adiante, alguns quilômetros, tinha uma fonte de água, nós poderíamos escolher, na ocasião imaginária, seguir pelo meio da trilha perigosa, sem espaço para caminhar, com muita mata fechada, ou então um caminho que se mostrava ao lado, aberto por outras pessoas que por ali já tinham passado, pelo qual poderíamos trafegar sem perigos. Qual caminho nós iríamos escolher? O meio do matagal ou aquele caminho mais pavimentado? Certamente iríamos escolher aquele mais pavimentado, para chegarmos mais rápido e com menos sofrimento àquela fonte de água para matar a nossa sede. E o que Jesus nos diz? Que quando bebêssemos da água que Ele tem para nos dar, jamais teríamos sede. Quando comêssemos do alimento que Ele tem para nos proporcionar, jamais teremos fome. Então este é o alimento e esta é a água que Jesus Cristo nos proporciona através do Consolador, que é o Espiritismo. E neste momento eu volto para a passagem do anúncio do envio do Consolador Prometido, porque as pessoas interpretam esta passagem como já cumprida no momento do Pentecostes. Há muitas religiões que dizem que o Consolador, a que se referia Jesus, teria acontecido, né? As pessoas falaram em várias línguas, em vários idiomas. Então, nós podemos compreender facilmente que não se tratava do Pentecostes. Jesus, e naquele momento, ele não tinha como dar todas as informações de que necessitávamos. Então, no futuro, ele iria enviar o Consolador para esclarecer o que ele não podia esclarecer naquele momento. Ora, meus amigos, todos nós sabemos que o Pentecostes ocorreu cerca de 40 dias após a crucificação. Então, aquelas pessoas que 40 dias antes não estavam preparadas para ouvir da boca de Jesus a verdade, 40 dias depois já estavam preparadas? É lógico que não. Então, o Consolador Prometido é a revelação da doutrina espírita, porque é com ela que os filhos, né, que falam, seus filhos falarão em vários idiomas, em várias línguas, e haverá a manifestação desses dons das mais diversas naturezas em todos os lugares. É o Espiritismo. Não é, dizemos isso não com a pretensão de falar que o Espiritismo é melhor do que as outras religiões. De forma alguma. Apenas se propõe a dar a sua contribuição. E esclarecer e consolar. Porque, como fala Jesus, em um ponto do Humberto de Campos também, ele fala o seguinte, que
o Evangelho é a boa nova. E alguém conhece uma boa nova de alegria? Então, o Espiritismo se propõe a trazer à tona de maneira pura e cristalina essa fonte nova revelada por Jesus. Colocar acessível para todos nós, com tranquilidade, sem fanatismo, com o pé no chão, mas com disciplina, com persistência. Nenhum de nós vai virar santo de um dia para o outro. Assim como ninguém vira milionário de um dia para o outro de maneira honesta. Né? A não ser que ganhe uma mega sena, mas dificilmente essas fortunas perduram quando são ganhas assim. Nós precisamos construir a nossa evolução espiritual tijolo a tijolo. O que importa é que cada dia nós coloquemos um tijolinho a mais e que não deixemos nenhum desses tijolos caírem para que a nossa construção se fortaleça, se consolide e cada vez mais construirmos esse nosso castelo espiritual no nosso próprio espírito, né? Mas toda essa construção começa onde? Começa no nosso quarto interior, a que Jesus se referiu. Quando orardes, entrai no vosso quarto e orai em secreto, porque teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, quando nós temos esse movimento de introspecção para o autoconhecimento, em busca do nosso burilamento e transformação íntima, nós estamos dando um grande passo, muito maior do que a busca de títulos, a busca de reconhecimento social, é esta transformação moral. É importante também lembrar, eu falei agora há pouco da impossibilidade material, e vou falar agora da impossibilidade moral da doutrina das penas eternas. Neste tópico, me recordo de um artigo escrito por Dr. Bezerra de Menezes e que consta de uma coletânea de 3 volumes intitulada Escritos Espírita Filosóficos. Em um desses artigos, Dr. Bezerra de Menezes ele fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte: para nós chegarmos, né, segundo a tradição, para nós chegarmos ao céu, ao chamado céu, nós precisamos praticar a caridade. Apenas através da prática da caridade e do amor, nós conseguiremos chegar ao céu. E aí ele diz, ora, se nós temos que fazer a caridade para chegar ao céu, depois de chegarmos ao céu, o que iremos fazer? É lógico que teremos que continuar fazendo a caridade. Mas fazendo a caridade para quem? Porque no céu ninguém precisa de caridade. Lá só tem espíritos puros. Só tem espíritos que já são capazes de resolver seus próprios problemas. Então essa caridade é feita por quem precisa. E quem mais precisa está onde? Nas chamadas regiões infernais, umbralinas, nos locais de sofrimentos. E esses espíritos só podem fazer essa caridade com a permissão de Deus, porque nada pode sem a permissão de Deus. E se os espíritos querem fazer a caridade e Deus permite a prática da caridade e até impõe a condição necessária para a nossa evolução espiritual, com certeza o mundo espiritual inferior, o chamado inferno, vai esvaziar com o passar do tempo. Esvaziou o inferno. O inferno ele não existe como local eterno de sofrimento, e sim apenas um local temporário. Assim como não existe também o eterno mal. A propósito, o chamado problema do mal é um dos que mais intrigou a filosofia ao longo da sua história. Vários pensadores discorreram sobre como explicar esse problema do mal. Porque se Deus é bom e Deus cria tudo, então foi Deus que criou o mal também? E a melhor resposta que tem para esse problema é a de Santo Agostinho, em que ele diz que, na verdade, o mal não existe. O
O que existe é a ausência do bem. E atualmente, quando comparamos isto com a luz e as trevas, a física já provou que a escuridão não existe. Ninguém estuda a escuridão. A escuridão não tem propriedades para serem verificadas e examinadas pelos físicos, por exemplo. Por outro lado, há um campo específico da física só para estudar a luz, né? O campo da ótica. Então, a escuridão é a ausência da luz. Logo que ela se acende, por menor que seja, ela quebra as trevas. Assim também é o mal. Ele não existe. O que existe é a ausência do bem. Logo que devagarinho, fraquinho que seja, ele já vai começando a romper essa casca do mal. Então, temos que ter essa compreensão para verificar que nós, seres humanos, temos a capacidade, claro que não todos conseguem ainda, mas se muitos de nós já conseguimos perdoar, se muitos de nós já conseguimos renunciar aos nossos próprios interesses para ajudar aqueles que mais precisam, se muitos de nós não aguentamos ver alguém sofrer que nós queremos ajudar, se muitos de nós somos capazes de aceitar um pedido de desculpa sincero, então, muito mais por nós faz Deus. Confiemos nisso, porque isto não é fé cega. Isto é lógica. Isto é racional. E é nisto que o Espiritismo se baseia. Daí vem a sua força, por ser esta doutrina que reúne aspectos científicos, filosóficos e religiosos de maneira harmônica. O Espiritismo, na época do século das luzes, conseguiu unificar religião e ciência como ninguém jamais fez. Porque antes do século das luzes, a religião perseguia a ciência. E hoje em dia parece que os cientistas querem negar a Deus, perseguindo a religião. O Espiritismo, contudo, mostra um caminho do meio, em que é possível plenamente harmonizar ciência e religião como uma forma de fortalecer em nós esta fé, a qual Kardec se referia como sendo a única capaz de enfrentar face a face a razão em qualquer época da humanidade. Porque se Deus deu o raciocínio, é para que nós possamos utilizá-lo com humildade, sem arrogância, porque nenhum de nós é capaz de compreender tudo, nenhum de nós é capaz de abarcar todo o campo do conhecimento. Mas temos a possibilidade de usar o nosso raciocínio e ver, olhando os sinais da natureza, olhando os sinais que nos cercam, que o Deus que existe, e tem que existir um Deus para que tudo isso se harmonize. O Deus que existe é um Deus de amor. Porque se não fosse assim, não teríamos harmonia no universo. E a todo instante teríamos a sucessão de fenômenos inexplicados. Então, meus amigos, é com este pensamento, com esta conclusão que nós chegamos, no sentido de compreender que a doutrina das penas eternas, embora já tenha tido a sua utilidade há 4.000 anos, 3.000 anos, atualmente ela muito mais muito mais fortalece a descrença dos ateus do que converte alguém. Ninguém se converte mais para religião alguma, praticamente, a não ser alguns poucos fanáticos, que temerem uma pena eterna. Porque, afinal de contas, se pararmos para pensar, a maior parte das pessoas que divulgam essa doutrina das penas eternas cometem erros constantemente. E se elas mesmas não se deixam inibir por esta crença, como nós iremos acreditar também? Muito mais forte é o exemplo daquele que segue o caminho do amor, o caminho da compreensão e o caminho do perdão.
Este foi o exemplo que Jesus nos deu. E ele é o nosso caminho, é a verdade e a vida. E sem ele não poderemos chegar a Deus de maneira segura. Então aproveitemos esta convicção para assim fortalecermos o nosso ideal de buscarmos nos melhorar a cada dia, para que possamos, ao retornar para o mundo espiritual, estar com a consciência tranquila do dever retamente cumprido. Não há sensação melhor para o espírito do que esta serenidade. Então, quero encerrar aqui o nosso horário que está se aproximando do fim. Agradecer mais uma vez pelo convite feito pelo Centro Espírita Nosso Lar para essa palestra. Agradecer e parabenizar a nossa amiga Kate, que está fazendo esse belíssimo trabalho de Libras aí, junto com o pessoal do Grupo Espírita Mãos Amigas. E fiquei muito feliz e vou ver se consigo divulgar mais esse trabalho para que mais centros espíritas consigam trabalhadores para fazer esta atividade e tornar o conteúdo espírita mais acessível às pessoas que têm essa limitação auditiva. Muito obrigado a todos. E antes de passar a palavra... não, eu mesmo vou fazer o encerramento também, não é isso? Então, antes de fazer a prece final, quero apenas lembrar que para acompanhar mais as palestras que eu profiro, tem uma agenda no Instagram, @semeadorespírita. Além da agenda, diariamente a gente tem conteúdo novo lá para levar mensagens de consolo e de esperança a todas as pessoas. Quem desejar, fica à vontade para seguir a gente lá. Eu vou fazer encerramento, nossa prece final. E como sei que algumas pessoas que estão assistindo podem também não ser espíritas, convidar para que nós possamos harmonizar o nosso pensamento na prece do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus e que todos nós sabemos e que tem também a ver com a nossa palestra de hoje, porque lá fala que o Pai é nosso e que nós pedimos perdão a Ele. E se Jesus nos ensinou a pedir perdão, é porque temos a possibilidade de receber esse perdão. E se temos a possibilidade, as penas eternas não existem. Pois vamos fechar nossos olhos, harmonizar nossos olhos, imaginar a figura do amorável Mestre Jesus derramando suas bênçãos de luz sobre todos nós e juntos vamos dizer assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz de Deus e de Jesus fique com todos nós, hoje e sempre. Um bom resto de semana para todos. Até logo.